Muito boa noite a todos e todas. Estamos começando mais um Fala Borges, né? Olha, nós ficamos um tempo parado aí sem Fala Borges, porque na realidade meu computador entrou um vírus, tive que mandar para manutenção, né? A manutenção do Super Fred. O Fred é um cara aí do TI que está sempre com a gente. Foi o cara que, inclusive, fez a abertura aqui do Fala Borges. A gente conversou sobre a indústria 4.0 e etc., sobre o futuro do trabalho. E o Fred, ele arrumou o meu computador, ele deu um tapa nele, entrou um vírus, você nem acredita. E agora a gente retoma o nosso Fala Boys. Agora a gente vai retomar. E a gente retomando nessa sexta-feira de muito calor, né? Um calor incrível. Eu gostaria de falar para vocês sobre um grande fera, amigo meu. Ele formado em serviço social, ele é perito, ele vai acabar de se formar em direito, daqui a pouquinho ele se forma e vai se transformar num advogado militante, né? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre inclusão das pessoas com deficiência e necessidades especiais no mercado de trabalho. E eu gostaria de chamar o nosso querido companheiro Oliveira para conversar no nosso Fala Borges de hoje. Oliveira, tudo certo aí, companheiro? Tudo certo. Boa noite, tudo jóia? Boa noite, tudo bem? Tranquilo? Muito calor aí? Muito calor, viu? Muito calor. Eu tenho um problema sério com calor, transpiro muito, cara. Então, assim, veio aqui alguns momentos vou estar transpirando, sim. Ah, legal. Mas é todo mundo, né? Calor terrível. Oliveira, você está se formando em direito, você é formado em perito social, você é formado em serviço social, e o tema hoje, que inclusive você traz para nós, é a questão da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu gostaria já que você começasse fazendo mais uma aula com a gente vai conversando. Oliveira, no seu ponto de vista, como é que anda a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho atualmente? Como é que você vê isso? Antes de eu começar aí a abordar o assunto, quero mandar um abraço para os amigos, as amigas que estão aí me acompanhando agora, para minha filha Vitória, que ela tem síndrome de Down, pelo qual sou pai, e estou nessa luta aí. Já respondendo a sua pergunta, a questão como que o meu ponto de vista de ver as pessoas com a inclusão hoje no mercado de trabalho, sinceramente, eu ainda vejo muito falho. Nós temos várias leis que elas se apontam, inclusive vem a lei aí 8.213 de 91, no seu artigo 93, pelo qual traz a lei de cotas, onde que as empresas elas têm que aceitar essas pessoas no mercado de trabalho. Mas é uma aceitação de uma forma forçada que, se a gente for analisar o artigo 93 da Lei 8.213 de 91, ele traz a questão que as empresas têm que ser acima de 200 funcionários, aí vai subir na sua porcentagem, de 5, de 2, perdão, de 2, 3, 5. Então, assim, eu tentei aqui, vou ter, falando aqui melhor aqui, 200 funcionários, 2%, 201 a 500 funcionários, 3%, 501 a 100 a 1.000 funcionários, 4%, de 1.001 funcionários por diante, 5%. Então, o que eu vejo, Borges, é que nessa questão, uma empresa para pegar ou para contratar a pessoa com necessidades especiais tem que ser acima de 200 funcionários, está muito falho, porque se a gente for analisar para pensar, para 200 funcionários, um funcionário entrar, quantos estão de fora? Se torna uma inclusão, se torna uma exclusão, se torna uma coisa que nunca eles vão alcançar. Quer dizer que 99% dessas pessoas com necessidades especiais, eles não têm o direito. A lei ela tinha que ser mais maleável. Uma empresa com 20 funcionários já tinha que ter um funcionário com necessidade especial, seja qual for essa síndrome, essa necessidade que eles têm. Então, quando parte para esse pressuposto, tem que ser acima de 200, quando e como que essas pessoas com necessidades especiais elas vão estar entrando no mercado de trabalho? Mas elas precisam se alimentar. A maior parte dessas mães, dessas pessoas, elas não têm emprego, elas não têm como trabalhar porque elas têm que cuidar. E às vezes tem pais que eles não estão com as mães, elas estão sozinhas.
E aí, quando chega na época para que eles possam entrar no mercado de trabalho, eles têm que esperar essa cota de 200, uma empresa com 200. Mas quantas empresas, Bosch, que nós conhecemos hoje, que tem menos de 200 funcionários, que poderia estar pegando, estar contratando essas pessoas para trabalhar? Tem várias. E, olha, os dados que você traz, nossa, quer dizer que não se cumpre o mínimo do que se deveria cumprir? É isso, Oliveira? Isso, negativo. Ele não cumpre e nunca irá cumprir. E ainda, Bosch, que nós temos algumas relevâncias nessas questões, que por mais que tenha essa lei de 99, de 91, que nós estamos falando 91, ainda não chegamos na de 2015, mas com a nossa Carta Magna, que é a Constituição, no seu artigo 5º, que diz que somos direitos iguais para todos, então, já vamos estar... Você percebeu aí, né, que a minha luz aqui, ela está tendo um problemazinho aqui, né? Mas tá Sim, bom. não tem problema. Não tem problema. Então, a gente vai perceber que uma lei, ela contradiz a outra. Porque se no artigo 5º da nossa Carta Magna diz que somos direitos iguais, artigo 6º, direitos sociais, que traz lá no seu bojo, do seu artigo, dizendo que todos têm o direito, todos possam entrar, todos têm que estar na igualdade, e aí vem a lei de 91 dizendo que tem que ser acima de 200, então nós não atingimos nada, e nada vai ser atingido, porque as empresas ainda com essa questão tem que ser acima de 200 funcionários, elas ainda se tornam resistentes e elas acabam não contratando. Isso nós estamos falando da lei. Na questão para a entrada desses funcionários, para se manter dentro dessas instituições trabalhistas, que tem outros critérios, que a lei ela traz, na lei 13.146 de 2015, os seus conceitos para que essas pessoas estejam lá dentro, como que elas têm que estar lá dentro. E ainda pior, Borges, que no artigo 93 da lei 8.213 de 91, diz que esses funcionários, que são as pessoas necessidades especiais, eles têm que estar habilitados. Mas se a nossa educação não traz essa habilitação para eles, como que eles vão chegar nesse mercado de trabalho, Borges? O que você traz aí, na realidade, é um imenso emaranhado, né? Porque você acabou de dizer, por exemplo, a questão da educação. Se você tem falhas na educação no que diz respeito a incluir pessoas nas escolas, sejam públicas ou particulares, como é que fica, então, a questão do problema que você traz, que seria a inclusão de pessoas no mercado de trabalho, né? A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Oliveira, no seu ponto de vista, por exemplo, pessoas se acidentam no local de trabalho. As empresas, em sua grande maioria, elas colocam ou não essas pessoas dentro das cotas? Como é que você vê isso? Porque isso também inibe quem está fora entrar, né? Sim, deveria. Em alguns casos a gente presencia que não, porque tem que abrir o CAT, né? Que é a comunicação de acidente de trabalho. Nessa questão de abrir o CAT, as empresas elas tentam se manipular na questão do acidente. Então, elas querem descaracterizar o acidente do trabalho para o auxílio-doença, porque a responsabilidade não parte para a empresa, e vai partir para a instituição INSS. E aí você imagina uma pessoa com necessidades especiais, se acontece o acidente, porque isso irá acontecer pela a sua coordenação motora, pela sua envolvimento, a empresa, depender da atividade que ela está executando, isso vai acontecer. Isso eu estou falando de pessoas que têm o conhecimento e a instrução. Geralmente, as pessoas com necessidades especiais, elas não têm essa instrução. Então, pode sim acontecer o acidente dentro da empresa, a empresa tira ela do local, né? Limpa o local do crime que a gente fala, né? E aí descaracteriza o acidente de trabalho e vai para o auxílio-doença. E aí é onde que essa pessoa perde a estabilidade. Então, de uma certa forma, não entra diretamente a cota. Isso vai depender de empresa para empresa. Não vamos aqui generalizar, porque tem algumas empresas que elas trabalham assim, com a sua competência, mas nós estamos falando aqui da maioria, e são poucas, estamos falando da maioria que elas agem dessa forma. Olha, tem o Juninho aqui, Juninho, nosso companheiro que está assistindo a gente aqui, ele diz o seguinte, ó, boa noite, além de não cumprirem com a cota,
temos empresas que se aproveitam para colocar na cota funcionários que se lesionam, né? No que se refere a LEP e a DOR, né? Então é um pouco disso que a gente está conversando aqui, né? Porque as empresas acabam não cumprindo a cota da maneira que deveria ser cumprida, né? Sim. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. No que se refere à questão, né? Quem mais atualmente no mercado de trabalho precisa ser incluído no que se refere a pessoas com deficiência? Homens ou mulheres? Quem mais sofre com essa exclusão? No meu ponto de vista, tem que ser de igual para igual. Volto a falar do artigo 5º, direitos iguais. Então, hoje, na nossa globalização que nós estamos hoje, e direitos iguais deveria e tem que ser todos, né? Porque da mesma forma que o homem ele precisa do dinheiro para se manter nas suas necessidades sociais, profissionais, familiares, a mulher também, porque hoje são pares. Isso também nos caracteriza que essas pessoas com necessidades especiais, seja qual for a sua síndrome, elas vão se casar, elas podem se casar, e elas vão ter uma rotina, a rotina delas vai ser normal, igual de qualquer outra pessoa. E é isso que eu fico pensando, por que acima de 200 funcionários, sendo que essas pessoas, não estando incluído lá acima de, sei não, de 200 funcionários, eles pagam impostos, eles são cobrados pelos impostos, mas quando necessita, que eles precisam para ganhar, para se manter no mercado de trabalho, infelizmente eles são podados. Aí eles têm que brigar por essa questão, e aonde que não dito na lei 13.146 de 2015, lá no seu artigo 34, que fala da questão do trabalho. Fala que tem que dar igual, tem que ser igual, dando facilidade e acessibilidade para todos. Então, todos têm o direito de estar incluído ao mercado de trabalho. Então, isso vai ser muito berrante quando a gente pega várias leis, como eu estou com várias leis aqui, uma começa a contradizer a outra. Então, a gente vê que ela começa a se amarrar. E é isto, nessas lacunas dessas amarrações das leis, que as empresas e os empresários eles pegam isso para começar a distanciar e criar uma resistência. E até tem certos, na maioria das vezes, a violação de direito dessas pessoas. O que você traz aí chega a ser, é complicado, porque ao mesmo tempo todos precisam trabalhar. E as pessoas que têm necessidades especiais e as pessoas com deficiência, elas precisam mais do que nunca ter uma oportunidade e acessibilidade ao mercado de trabalho. Não só ao mercado de trabalho, mas também a educação, a cultura, a lazer e etc. Né? Mas como o nosso tema aqui é mercado de trabalho, fica isso, porque tudo isso que você traz, e como é que você vê aqui a região do Grande ABC? Como é que está aqui? Como é que você observa? Porque aqui, ABC, um polo industrial interessante, vários ramos, comercial, químico, metalurgia, movelaria. Como é que você vê a inclusão aqui ainda? Como é que a inclusão está menor ainda ou não? Como é que você vê isso? No meu ponto de vista, sim, precisa alcançar mais. A partir do momento quando a gente vê as empresas, a lei, até a lei mesmo citando isso, habilitação para que esses funcionários estejam nas empresas, é claro que um empresário ele vai trabalhar em cima dessa lei, né? Ele vai trabalhar pedindo essa habilitação desse funcionário. Sabemos hoje que as empresas elas vivem de capital, então elas vivem de rendimentos, então é produção. As pessoas com necessidades especiais, que a gente já entrando nessa questão, nós temos que entender que eles não têm e nem irão para as empresas para critérios de produções, mas sim de socializações. E os empresários e o seu gerente, o seu chefe que eles estão lá, eles não vê dessa forma. Então, para eles, não é interessante que tenha essa pessoa lá dentro, porque ela não produz, ela não vai atingir as suas cotas finais do mês, final do ano. Então, ainda eles irão lá através da lei, quando é forçado alguém ter instrução, vai lá e fala, não, tem a lei aqui e tem que cumprir. Agora, a maior decadência disso, Borges, é a falta de fiscalização. Porque Outro ponto. ter a lei e não implantar fiscalização para cobrar e passar para essas empresas qual é o objetivo que essas empresas têm de contratar esse funcionário, fica difícil. Porque como elas trabalham em questão de produção
numa larga escala para produzir, para apresentar cotas nas suas reuniões, e esse funcionário ele não consegue atingir porque ele não vai atingir porque o mundo dele é outro, então para eles não são interessantes ter esses funcionários lá. Então, que para o grande ABC, como você mesmo citou, esses polos aqui que são metalúrgicas, são têxtil, então assim, é produção rápida, assim, a rotatividade é muito grande na produção. E para esses funcionários com necessidades especiais, eles não conseguem alcançar essa rotatividade. Então, é claro que a empresa, e já dizendo a partir de 200 funcionários, e nem todas as empresas aqui no ABC têm 200 funcionários. As que têm 200 funcionários são as empresas multinacionais. Então, essas vão ter lá. Agora, temos que ver, e a fiscalização deveria trazer para nós o que e como esse funcionário foi contratado, o que ele está executando lá dentro. Então, você disse... Então, por favor, continua, desculpa. Não, sim, era isso mesmo. Não, assim, então, você nos traz o elemento Estado ausente, né? Existe aí uma ausência do Estado no que se refere à fiscalização. É isso? Que inclui a Previdência, o INSS, até mesmo órgãos municipais de fiscalização nesse sentido. Sim. Existe? Sim, o nosso grande fiscalizador nessa questão é o MTE, é o Ministério do Trabalho e Emprego. Ele que fiscaliza, ele que tem o poder, a sua competência, entre os outros órgãos, para fiscalizar e fazer com que essa lei ela seja válida. Agora, o problema é o seguinte, eu não sei o porquê, o motivo, que não chega esse alcance dessa fiscalização. E o que nós deparamos, se hoje nós formos ver, tem mais pessoas com necessidades especiais fora do mercado de trabalho, mesmo com a lei, com essa aberração, do que no mercado de trabalho. Então, não podemos dizer que está tendo uma fiscalização. Não podemos dizer que essa fiscalização está trabalhando de uma forma conjunta como deveria. Isso a gente parte para o município, onde que nós temos a assistência social. Tem a LOAS. A LOAS é um benefício que vai para as pessoas com necessidades especiais. Agora foi mudado. No governo agora houve uma mudança, mas ainda não está implantada e não está sendo executada. Antes, as pessoas com necessidades especiais, para receber o benefício do LOAS, a sua mãe ou seu pai não poderia ter uma renda de R$1, seja o que for, tinha que ser aquilo. Então, você imagina, um benefício para essa pessoa com necessidade especial, que ela precisa e necessita de muitas coisas para se manter, e o seu pai e a sua mãe não poderiam trabalhar. E se for para o mercado de trabalho, vai partir para a cota. Se tiver a habilitação para mexer em TI, em metalúrgica, sei lá, outras atividades, ela vai estar. Se não tiver, não tem como a empresa pegar. Mas espera aí, nós estamos falando de pessoas com necessidades especiais. O mundo deles são outros, a coordenação deles são outras. Nós precisamos de ações para que entenda que essas pessoas necessitam de uma ação de uma ação social para que eles se estejam dentro da empresa se socializando pelas suas necessidades de viver lá fora e não pela competitividade de produção e mostrar que o currículo de um é melhor do que o outro. Então, é muito contraditório isso, Borja. Tem um rapaz aqui, Juninho, vou pôr a pergunta dele para a gente ver. No meu ponto de vista, pensando como a empresa é melhor pegar um funcionário lesionado e colocar na cota de deficiente do que adaptar a empresa para um deficiente. Lamentável, né? Ele diz, tínhamos que ter leis mais rígidas. Você acredita que leis mais rígidas, Oliveira, solucionaria o problema? Então, como é que você vê? As leis, temos leis aí que se tivesse uma fiscalização, como nós já falamos, de um punho forte, brigando por essas pessoas, pelo direito dessas pessoas, estaria lá sim. E o que o Juninho está falando, o colega Juninho está falando, ele tem razão, porque isso se torna uma manobra. Porque o funcionário lesionado, você colocando lá nas cotas, esse funcionário ele pode melhorar. E amanhã ele volta para a produção. E ele vai dar grande produção na empresa. O funcionário com necessidade especial, ele vai entrar na sua rotatividade, vamos dizer assim, e ele vai continuar ali.
Então, para os empresários que eles querem produção, esse funcionário não pode contar, porque o limite dele é que nós temos que respeitar o limite deles. E é isso que nós estamos trabalhando e que nós queremos isso. Então, é mais fácil pegar o funcionário lesionado e coloca ele lá como o deficiente, como se diz a lei, né? Porque Entendi. amanhã ou depois ele pode melhorar. E ele melhorando, ele vai dar produção. Então, ele recupera o tempo que ele ficou. Ou com deficiência, né? Ou, melhor, vamos dizer, com necessidade especial, ele, da forma que ele entrou, ele vai sair. Ele precisa se manter ali dentro. Mas em questão que ele vai, um dia após o outro, produzir cada vez mais na sua escala, isso não vai acontecer. E é isso que as empresas têm que se conscientizar, que eles não estão ali para a produção, mas sim para uma socialização, para eles adquirir o seu sustento do seu próprio trabalho, mostrando a sua capacidade que eles têm, mas diferente dos outros. Hoje, isso é muito relativo, Borges, porque nós vivemos num mundo muito de competição. Então, isso é ruim. Então, essa questão da competição, essas pessoas eles estão totalmente excluídos. Então, não tem como. Então, isso é muito complicado, mas para melhorar, como você falou, seriam as leis rígidas? Talvez não, porque a lei ela só se aplica, mas para ela ser se aplicada, tem alguém por trás dela. E por trás dela que vai aplicar essa lei, tem que ser pessoas conscientizadas, capacitadas, qualificadas para entender essas questões desses funcionários, pessoas com necessidades especiais, para que essas leis elas não sejam aplicadas de uma forma imposicionada, mas sim negociada, conciliada. Nessa questão que eu sempre falo, para isso o gerente da empresa, ou chefe, ou diretor que vai receber esses funcionários, eles tinham que ter um treinamento. Tem empresas, Bosch, que eu estou falando para você, você vai desacreditar, que o gerente ele nem sabe o que é síndrome de Down, não conhece nenhum tipo daquela necessidade ou daquela deficiência, como diz a lei, que aquela pessoa está aí. Então ele recebe aquela pessoa, mas ele não sabe do que se trata. Então, como que ele vai desenvolver isso? É nessa questão que eu trago a questão da entrada para o mercado de trabalho, que as empresas também se qualificar, se profissionalizar, buscando conhecer as pessoas que estão aqui fora e que elas vão para a empresa para a sua empresa e o empresário esteja preparado para isso. Mas em empresas, Borges, você sabe que não vai discutir questões de inclusões sociais, vai discutir capitalismo, né? A meta. Vai discutir meta, né? Vai discutir meta. Ó, nosso querido aqui, o Paulo André, ele vem aqui com a pergunta para você. Existe alguma indicação na lei que faça um equilíbrio entre as contratações de pessoas com deficiência? Ou basta a empresa contratar pessoas por exemplo assim, um só com deficiência para cumprir a cota? Existe aí lei que faça um equilíbrio? Então, existe a lei que faça o equilíbrio? Como é que você diz? No início da nossa conversa, como eu falei, artigo 5º da Constituição de 88 traz direitos iguais e que não há e nem deve haver essa discriminação. Na lei 8.213 de 91, vou estar repetindo com a sua moto aqui, 8.213 de 91, no seu artigo 93, diz que tem que ser acima dos 200 funcionários. Nós já temos a lei 13.146 de 2015, no seu artigo 34 e os demais, que diz que tem que ser contratado sim. O Estado, como município, Estado e distrito, tem que abrir acessibilidade nas suas qualificações, trazendo qualificações para essas pessoas se engajar no mercado de trabalho. Então, as duas leis que se confronta dizendo é a 8.213/91 com a 13.146 de 2015. Então, uma diz que tem que ser acima de 200 funcionários, a outra diz que não, que tem que ter, sim, essa oportunidade para essas pessoas com necessidades especiais. Então, para prevalecer, como nós trabalhamos no direito, o que prevalece para o funcionário é o que vai prevalecer para os funcionários. Eu hoje defendo a lei 13.146, porque a de 91, no seu artigo 93, então ela deixa muito vago. Então, a empresa só vai ter, ou só vai ser obrigada a contratar acima de 200 funcionários. Já na 13.000 diz que não.
tem que dar, sim, o Estado tem que trabalhar nessas questões, abrir possibilidade para que essas pessoas estejam no mercado de trabalho. Oliveira, nós tivemos aí diversas transformações no que se refere à legislação trabalhista, principalmente do governo Michel Temer para cá, né? Nós temos a criação da a nova lei de terceirização, né? A questão da trabalho flexível, a questão do trabalho intermitente, aumento da jornada de trabalho, né? A oficialização do home office enquanto trabalho. Então, nós tivemos aí várias mudanças na CLT. No que se refere às pessoas com deficiência, você sendo um cara do direito, da área do direito, houve mudanças também no que se refere à contratação de pessoas com deficiência? Nessa mudança da legislação trabalhista no Brasil? Como é que você vê isso? E eu vou dizer para você que houve mudança sim, para complicar mais a situação deles. Porque nessa questão da lei de 2000, a reforma trabalhista, ela traz no seu bojo as questões que sejam mais privilegiadas, todo mundo sabe, aos empresários. Pode haver uma negociação, sim, mas aí que eu digo, voltando para a questão social da inclusão, como negociar? Como essas pessoas com necessidade negociam? Eles não têm esse conceito de negociar. Então, se a gente for analisar o bojo dessa lei que ela que ela vê se aplicar, está se aplicando, exclui mais essas pessoas. Não abre espaço para essas pessoas. Porque, Borges, é diferente eu entrar na empresa nessa nova lei que foi da reforma e eu saber negociar. É diferente de uma pessoa com necessidade especial que ele não se negocia. Ele está lá, o que você dizer está feito. E hoje nós sabemos que o Brasil, ele se apodera muito disso, né? As pessoas que estão lá no poder se apoderam da fraqueza do outro. Então, no meu ponto de vista, não agregou nada para a questão social, para a inclusão social das pessoas com necessidades especiais. Pelo contrário, distanciou foi mais do mercado de trabalho. Nossa, muito complicado tudo isso que você traz. Porque é mais um desafio para a classe trabalhadora no Brasil. Sim, Né? sim. Você traz elementos que daria aqui, por exemplo, daria para fazer um seminário, se a gente for discutir, né? Porque a todo momento a gente vem no Fala Borges, de alguma maneira, discutindo o mundo do trabalho. Hoje, nós temos com você a discussão sobre a inclusão das pessoas com necessidades especiais e deficiência no mercado de trabalho. Então, hoje você está abordando isso. Quer dizer, é mais um elemento de luta da classe trabalhadora. Você traz aí o elemento, né, de como incluir. Porque a gente vê as propagandas na TV e na internet, seja lá o que for. Então, na realidade, para quem está nos assistindo, que não é pouca gente, então, na realidade, é mais um mascaramento da realidade social. Porque você está trazendo a problemática. Porque os comerciais de TV, a TV 24 horas mostra a inclusão, que há inclusão, que existe inclusão. Mas inclusão onde? É isso que você está trazendo para nós. Não há inclusão no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Não há. É uma luta para incluir as pessoas. É uma luta, né? Imagina, eu estava vendo hoje, eu acredito que você tenha visto, a taxa de desemprego, nós estamos aí, se eu não me engano, na margem de 17 milhões de trabalhadores desempregados. Quantos desses desempregados a gente pode, e desempregadas, a gente pode colocar um percentual de pessoas com deficiência, Oliveira? Então, diante do seu conhecimento. Então, para uma boa pergunta que você fez e a gente analisar isso. O marketing das pessoas com necessidades especiais, eles são muito grandes. Todo mundo usa esse marketing, só que ninguém executa a realidade que essas pessoas vivem. Então, divulgar na TV que 2%, vou dizer, pela qual eu tenho uma filha com síndrome de Down, e nós deparamos na TV algumas doutrinas, algumas que a gente lê, algumas reportagens, que os síndrome de Down estão se dando bem na vida, eles são empresários. Espera aí, mas quem são eles? Aonde que eles estão? E da onde que eles vieram?
Para nós trazer, nós temos que trazer de uma forma coletiva e não de uma forma individualista. Então, para que nós entendermos isso e que esteja dando certo, nós temos que entrar nas comunidades e trazer como um todo. E aí nós vamos entender se está dando certo ou não. Então, é muito fácil ir na TV, ir lá, fazer essa divulgação e trazer de uma forma manipulada, alienando as pessoas e acreditando que isso é real, que na verdade não é real, é desreal, isso fica muito fácil. Agora, quando a gente vem para a nossa realidade, que está aqui embaixo, na base, e que teremos que evoluir, crescer, fortalecer essa base, fica diferente. Aí eu gostaria que apontasse essa evolução que a gente nunca irá encontrar e nunca irá ver essa evolução. Essa questão do desemprego, se nós formos analisar hoje, em cada casa, jogando aqui por cima, não ter esse dado concreto aqui, mas jogando aqui por cima com base que a gente já tem aí de conhecimento, em cada casa, 4-1, 4 pessoas que não sejam com necessidades especiais, com qualquer tipo de deficiência, seja qualquer ela. No Brasil, nós temos muitas deficiências já qualificadas e outras que não são reconhecidas. Então, é muito fácil a gente falar das que a gente conhece, que por muita luta, já foi identificada, e as que não foram identificadas. E aquelas que a criança nasce com essa deficiência, não conseguiu identificar, e ela cresce, ela vai ser jovem, adulto, e aí ela vai morrer sem entender e sem os seus familiares saber qual foi essa deficiência, mas ele também está incluído no mercado de trabalho. Então, hoje no Brasil, é 4-1. Uma casa com 4 pessoas vai ter uma pessoa com qualquer tipo de deficiência. Então, nessa escala, vendo aí no mercado de trabalho, nós temos aí nessa base aí, mais ou menos jogando aí por cima, e não tenho dados concretos agora, mas nós temos aí, você falou 27 milhões, né? Nós temos aí 10 milhões de 17. pessoas com deficiências especiais aí, lutando sem saber de onde que vai vir o seu benefício e os seus pais, seus familiares, quando eu falo pai, na questão de gênero, né? Tentando buscar, pelo menos, que eles aprendam, pelo menos, escrever. Imagina para entrar no mercado de trabalho. Hoje, tudo globalizado, tudo tecnológico, onde que eles não conseguem escrever, manusear um lápis, porque isso não é passado em sala de aula. Imagina para dominar essa tecnologia que está sendo hoje mais robótica do que humana. No seu ponto de vista, dando uma nota de 0 a 10, o Brasil inclusivo, 0 a 10, que nota ele merece? Eu hoje, deparando pouco que eu estudei, pouco que eu estudo, estou ainda em busca, o que eu já deparo com as questões aí, o Brasil hoje está nessa média de 4,5. 4,5? 4,5, digo para você, se não entrar pessoas engajadas para lutar por essas questões, por essa inclusão, 4,5 ele vai baixar. Porque não tem como avançar da forma que está. Isso é fato. Você pode ver, são poucas pessoas que engajam nessa luta, são poucos especialistas nessa luta. Nas escolas, os professores deveriam ser todos especializados, voltados para a questão da inclusão social, e não são formados em pedagogia. Pedagogia não traz especialização. O município, se eles for servidores públicos, o município ou o Estado, não quer investir, porque para eles não há interesse. Nas instituições privadas, algumas investem, outras não. Então, o que eu digo para você, como avançar acima de 4,5? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não, é um cenário que você traz que tem que ser analisado, né? E assim, e o mais engraçado, engraçado a forma de dizer, que quem tem que analisar é a classe trabalhadora. A classe trabalhadora ela tem que fazer análise. Nós, trabalhadores, seja de qual ramo for, né? Veja só, a gente não está destacando aqui ramo, porque, por exemplo, se você pega o setor comercial, existe eu já observei em vários lugares, uma pequena, mas uma quantidade de trabalhadores e trabalhadoras com necessidades especiais e deficiência, né? Só que ao mesmo tempo, até que ponto isso é jogado no que se refere ao marketing, né? Que é isso que você está dizendo.
né? Uma boa propaganda, ela serve para vender vender produtos e fortalecer negócios, não é isso? Porque a gente está discutindo aqui a questão da humanidades, né? A humanização através da inclusão, né? Você pode ver aí vários... Eu insisto nisso, Oliveira, de falar essa questão, porque é o seguinte, tudo isso que você nos traz é verdadeiro. Ele é fato. Ele é concreto. Só que, ao mesmo tempo, existe uma maquiagem social que, por exemplo, nós estamos vivendo aí as eleições. Você não vê ninguém dizendo sobre inclusão social. Você não vê ninguém dizendo, né? Eu estava um dia conversando, acho que até comecei, o amigo meu foi para o Canadá, chegou lá, as pessoas com deficiência para cima e para baixo. As pessoas com necessidade, todo mundo. Acessibilidade, né, Oliveira? Que é outro ponto. A questão da acessibilidade, né? Quando ele veio para o Brasil, ele perguntou onde. Nossa, parece que no Brasil não existem pessoas com deficiência e nem necessidades especiais. Aí o outro amigo brasileiro disse que não. Não é que na realidade não é que não existe. Existe muito. É que as pessoas não conseguem sair de casa porque elas não têm acessibilidade e não existe o mínimo de mobilidade humana para isso. Urbana para isso, né? Ainda mais o que se refere ao mercado de trabalho, né, Oliveira? Sim, claro. A gente vê alguns que se candidataram ou pensa se candidatar e falando que vai defender essa inclusão social. Só que a gente não vê, como você mesmo citou, questão do Canadá, a diferença. Que esse candidato que está falando que vai defender a inclusão social, que ele esteja com essas pessoas da inclusão social fazendo passeata, fazendo carreata. Então, como que ele vai defender uma classe que ele exclui da sua carreata? Então, como a gente sempre falou que o nosso bate-papo, que o nosso diálogo é filosófico, é para que as pessoas comecem a pensar sobre isso. Como é que uma pessoa diz que vai defender a classe de inclusão social, mas ele não tem contato? Como que eu vou desenvolver um bom serviço se eu não tenho contato, se eu não coloco a mão na massa? Falar é muito fácil, claro. A gente falar, a gente vai filosofar aqui de uma tranquilidade imensa. Né? Agora, quando você traz para a realidade, para você entender essas questões, como desenvolver essas questões, buscar o contexto histórico de cada um e ver quais são as avaliações que você deve fazer para que eles possam ir para o mercado de trabalho, trazendo a empresa para si, para um diálogo, mostrando o que eles precisam, por que eles têm que estar lá, isso é diferente. Agora, é muito fácil usar, e às vezes essas pessoas que usam o nome da inclusão social acabam se privilegiando, porque as pessoas estão tão machucadas, tão sentimental, que qualquer coisa que for dita, eles vão acreditar. E eles ainda acreditam naquela luz, lá no fundo do túnel. Então a pessoa vai falar, pô, isso aqui vai fazer. E no final ele não vai fazer. Depois que ele ganhar, ele só vai estar lá em cima e ele vai esquecer que existem essas pessoas que precisam se alimentar, que precisam tomar café, precisam tomar banho, precisam andar, precisa se socializar, precisa ter uma cidade com mais acessibilidade, que nós não temos aqui, e com a conscientização da população que aprenda a respeitar os limites dessas pessoas, que na maioria das vezes não são respeitados. Eles tratam de uma forma totalmente desrespeitosas. E isso é ruim, porque se não partir da conscientização da população, da sociedade, não adianta você implantar a melhor lei que tiver, a não ser se virar ditadura, mas nós não estamos no Brasil mais ditadura, hoje somos democráticos, então não podemos mais pensar nessa questão. Mas não adianta, se não partir de uma conscientização e as pessoas entenderem que essas pessoas com necessidades especiais, seja qual a sua deficiência, como diz a lei, que tem que ser respeitada, não tem como avançar. Infelizmente, não Entendi. Entendi. Oliveira, isso, por outro lado, fere também aquilo que você acabou de dizer. Fere aquilo que está em construção no Brasil desde o processo de redemocratização. Isso fere a democracia e a cidadania plena, não é isso, Oliveira? Porque sim, claro, uma democracia plena e uma cidadania plena, ela só existe quando há inclusão. Não é isso? Sim, sim.
Inclusive, a nossa Carta Magna, de 88, no seu artigo 5º, que parte dali, podemos citar o artigo 1º, mas com força no bojo maior do artigo 5º, que diz que a igualdade, né, e ela fala lá, deixa bem claro, tem que ser igual para todos. Se é igual para todos, por que está havendo essa desigualdade? Por que tem que haver outras leis paralelas para que chegue para confrontar o artigo 5º da nossa Carta Magna? E aí se perde. Porque quem implanta as leis, eles não estão pensando no futuro, mas sim no presente, e presente se torna o quê? Um impedimento. Então, vai impedir que algo cresça. Então, se você pensa no futuro, você tem algo para... ou seja, você tem caminhos para você seguir, para você andar. Se você pensa só no momento, ele se para ali. Porque a nossa sociedade, todo mundo sabe disso, ela tem uma rotatividade muito rápida. E as leis, às vezes, não acompanham. Então, se nós não pensar numa lei com durabilidade e com longo tempo, a gente vai se perder. E isso quem sofre são essas pessoas. Elas cada vez mais vão distanciando do mercado de trabalho. Isso é fato. Como nós tínhamos até citado lá da reforma trabalhista, até hoje eu não li um artigo que incluiu as pessoas com necessidades especiais nessa reforma. Se alguém já leu, por gentileza, me mostre, porque até agora eu não vi. Nossa, é absurdo. Oliveira, no seu ponto de vista, qual seria a saída? Não é o aeroporto. Eu pensei que era, já estava decolando aqui. Qual é a saída, no seu ponto de vista? Então, no meu ponto de vista, como pai, como cidadão, como estudante, como defensor dessa causa, e não só eu, como tem milhões aí também defendendo essa causa, não é fácil, Borja. Não é fácil. Porque é uma pequena massa lutando com o furacão. E o furacão é o capitalismo. Todos nós sabemos que existem duas classes, burguesa e trabalhista. Essas pessoas com necessidades especiais, eles não estão nem na burguesa nem na trabalhista. Eles estão excluídos. Os trabalhadores estão na classe trabalhadora e que vai confrontar com a classe burguesa. E você sabe que na maioria das vezes, ou em todas as vezes, se perde. Imagina a classe que não tem acesso nem à classe trabalhista e nem à classe burguesa. Estão excluídos. Quem é que puxa essa classe da inclusão das pessoas com necessidades especiais? Seus familiares. E se nós for levantar em questão de educação e instrução desses familiares, dessas pessoas com necessidades especiais, quantos têm instrução, têm conhecimento para engajar nessa luta e buscar fazer com que ela possa valer? A gente sabe, são poucos. E poucos para lutar contra um furacão é difícil, mas não é impossível. Precisamos se unir mais, precisamos todos se agrupar e para fortalecer a união, a força, para que nós podemos pelo menos engajar. Se eu disser para você que nós vamos conseguir vencer, que nós vamos conseguir chegar aonde nós queremos e que eles precisamos, eu estou aqui equivocado. Porque isso é muito complicado, porque nós sabemos que a classe que domina hoje é a classe burguesa. E a classe burguesa, eles não querem, e para eles não interessa essas pessoas disputando ou ocupando um escritório, uma contabilidade, seja, qualquer repartição lá com eles. Eles não querem. Então, eles vão ficar aqui embaixo, no chão de fábrica. Essa é a verdade. Então, se você falando, como você me perguntou, qual é a saída, eu só vejo dessa forma. Todo mundo se unir, todo mundo lutando, para que nós podemos engajar. Se nós engajar, aí nós conseguimos interagir cada vez mais. Mas, se não, não tem nenhuma saída. Entendi. Oliveira, na realidade, eu gostaria de agradecer você. Você é um grande fera. Você é um cara que nos abrilhanta com a sua opinião, nos abrilhanta com o seu conhecimento. Fica tranquilo que eu gostaria, você vai ser convidado mais vezes para participar aqui do nosso bate-papo. Gostou de ter participado aqui com a gente? Achou legal? Gostei sim, ótimo, gostei e agradeço pela oportunidade.
e você está dando essa voz para que nós podemos, pelo menos, respirar aqui e trazer mais pessoas que estão aí na luta também para que busquem o canal. É um canal sério, é um canal que traz sempre buscando defender os direitos das pessoas, como eu já assisti outras lives aí com outros colegas, muito rico, os temas, pessoas capacitadas que dominam bem o tema. Então, nós estamos precisando dessa união, foi o que eu falei, nós estamos precisando de unir, para que nós podemos se engajar. Então, gostei muito, voltarei sim, quantas vezes você precisar, para a gente discutir, seja outro tema, mas voltado na inclusão. Então, estou aqui à sua disposição. Amei, cara. Que pena Eu que o tempo também. está curto, né, cara? Pô, já deu uma hora já. Ó, Oliveira, todo mundo que passa aqui traz um tema super show de bola e importante, como você trouxe. Todo mundo. Então, aqui a gente faz diversas discussões. E você hoje, mais uma vez, deu uma aula aqui com a gente. O espaço foi criado justamente para isso. Para que todos, especialistas de diversas áreas, profissionais com diversos conhecimentos, podem aqui trazer a sua bagagem justamente para contribuir na reflexão da classe trabalhadora. A classe trabalhadora ela precisa refletir, ela precisa estudar, ela precisa conhecer, ela precisa aprender, que é isso que você está dizendo. A união, ela só existe quando existe também a união dos conhecimentos, não é isso? Onde todos possam, juntos, compartilhar o conhecimento que cada um tem, né? Não, sim, com certeza. Nós temos um problema sério, porque desde 1500 já vem essa questão da alienação, e a classe trabalhadora ela sempre entendeu que ela é submissa a tudo. Se ela soubesse que ela tem um poder muito grande, sem ela, nós não teria país, Brasil, riqueza, e quem está rico, cada vez mais rico, porque só está rico através da classe trabalhadora, a nossa questão seria outra. O problema é que em certos momentos eles são coagidos e eles se tornam alienados. E alguns, por falta de conhecimento ou instrução, porque eles foram treinados para desenvolver a mão de obra, para executar, para produzir. Então, a questão de pensar, de refletir sobre essas questões, para eles isso é muito complicado. Não é culpa deles, porque eles foram treinados para isso. Então, para eles debater, expor a sua liberdade de expressão, pelos quais eles sabem que está na Constituição, é direito de todos se expressar. Em certas empresas sabemos que ainda existe a ditadura, que o trabalhador não pode expressar a sua liberdade de expressão, eles se sentem coagidos. E nessa questão de se sentir coagidos, eles não se avançam, eles ficam ali naquela questão de se manter, vou ganhar o meu, né? Vou trabalhar aqui, no final do mês eu quero receber o meu e vou embora. Em certas situações, eles são até obrigados, querendo ou não querendo, de uma certa forma, induzido, até atrapalhar o crescimento da outra pessoa, ou a entrada de outra pessoa para dentro da empresa. Porque nessa questão da inclusão, a maior dificuldade, Borges, é os colaboradores que hoje são chamados nas empresas, aceitar essas pessoas com inclusões lá dentro, essas pessoas com necessidades especiais lá dentro. Porque tem É outro problema, né? Sim. Oliveira, você traz aí um outro problema, porque é também a questão dos próprios trabalhadores também em conviver de forma harmoniosa com as pessoas com deficiência dentro do espaço de trabalho. Não é isso? Que também isso é um desafio, né? Sim, é um desafio muito grande, e isso que acaba se acarretando, essa dificuldade até que essas pessoas com necessidades especiais entrem para essas instituições de trabalhos e eles consigam desenvolver lá dentro algum tipo de atividade ou até crescer mais. Porque todos sabemos, e se não sabem, e isso as empresas têm que saber, com todos os seus colaboradores, os seus diretores, as suas pessoas que comandam, que essas pessoas com necessidades especiais, quando eles vão para lá, é um mundo diferente. Tem que ter alguém que acompanhe eles, que dê uma estabilidade, que eles confiem nessa pessoa lá dentro. E hoje nós sabemos que lá dentro ninguém vai fazer isso. Se hoje está eu lá dentro trabalhando junto com outro funcionário, colaborador, como queira ser chamado, ele vai estar o tempo inteiro querendo me derrubar, vai estar o tempo inteiro querendo me tirar ali de cena. Imagina uma pessoa com necessidade especial, eles não vê maldade.
pessoa com necessidades especiais não vê maldade, eles querem estar lá. E as outras pessoas se aproveitam dessa ingenuidade e acabam prejudicando, causando situações para eles lá dentro que eles não conseguem desenvolver suas atividades, que não vão ser muitas nem todas, mas uma certa parte sim. Isso seria o que seria ideal, Borges? Que os pais acompanhassem os seus filhos lá dentro, porque eles confiam nos seus pais, até eles se estabilizar, até eles ganhar a confiança das outras pessoas lá dentro. Mas para isso, o Estado tinha que fornecer uma ajuda de custo para esses pais, porque os pais não vão estar trabalhando, eles vão estar acompanhando. E aí eu pergunto para você, o Estado vai querer financiar isso? Jamais. Financia outras Não. coisas que não tem nenhum critério aproveitoso para a nossa sociedade, mas sim para uma pequena massa. Essa questão eu já pensei e seria o ideal, que os pais acompanhassem a empresa. A empresa pagava 50%, o Estado pagava 50%. Período de quanto? 3 meses. Essa pessoa, esse adulto, esse jovem, ele conseguia ganhar aquele ambiente e se adaptar. Hoje eu digo para você, Bosch, nós temos uma lei aqui do jovem aprendiz. Essa lei do jovem aprendiz, o que ela diz? Que tem que ter as pessoas lá para aprender. Mas eu até hoje nunca deparei com pessoas com necessidades especiais lá no jovem aprendiz. Então, é mais outra questão para se levantar. Então, como que essas pessoas vão se entrar no mercado de trabalho, Borges? Não tem por onde, porque eles não têm chance. Não tem por onde eles entrar. E como viver em sociedade? A lógica da sociedade capitalista é a lógica de consumo. A lógica de consumo, justamente pela troca do trabalho ao consumo. As pessoas, elas precisam, para consumir, elas precisam trabalhar. A moeda de troca do trabalho para comprar os produtos oferecidos pelo sistema é o famoso salário. Isso é o motor da sociedade capitalista. Falando de maneira mais simples. Como é que fica? Você me deixa até sem voz, porque como é que fica a questão das pessoas com deficiência, as pessoas com necessidades especiais, que não têm oportunidade de trabalho, como é que fica viver em sociedade? Isso dizendo numa sociedade capitalista, porque a base da sociedade capitalista é o trabalho e o consumo. Não é verdade? Sim, sim. Eles não vivem, eles vegetam, porque eles não vão ter oportunidade, espaço para nada. Como você mesmo diz, todos nós somos movidos ao capital. Para que nós conseguimos sobreviver, nós precisamos de capital. Precisamos trabalhar e ter dinheiro. Quem não trabalha e não tem dinheiro, não tem como sobreviver. Simplesmente vai vegetar. Isso acarreta outras questões psicológicas, sociais, patológicas aos familiares. Que nenhuma mãe, nem um pai quer ver o seu filho totalmente isolado, excluído de uma sociedade, pelo qual nós temos uma carta magna que diz que são direitos iguais e eles estão excluídos. Por esse motivo, não tem oportunidade. As pessoas com necessidades especiais na sociedade brasileira já são vistas como formas diferentes, como pessoas de outro mundo, como pessoas contagiosas. Se não tem acesso ao mercado de trabalho, essas pessoas vão viver como? Não tem como eles viver. Com LOAS, alguns recebem, outros não recebem. E a fiscal... É engraçado, Bosch. É engraçado. Se recebe o LOAS, é uma fiscalização enorme, severa, sobre o benefício do LOAS em cima dessa mãe que recebe esse LOAS para manter o seu filho. Mas não há uma fiscalização severa para as empresas ou para que mude essa lei que contrate e dê uma oportunidade melhor para essas pessoas viver ou pelo menos sobreviver. As pessoas sem dinheiro no Brasil são excluídas. E essa exclusão que nós vemos o tempo inteiro aqui nas comunidades, seja dos nossos municípios, de outros municípios vizinhos, e dos estados e do nosso país. Então, não adianta fazer marketing falso, marketing
em rede social, em TV, sabendo que a realidade é outra, que tem muitas pessoas excluídas. Tem pessoas, Borges, se você for andar, a gente não vai muito longe, nós temos no nosso município, que ele está aí com 40, 50, 60 anos, e tem 20, 30 anos que ele não sabe o que é a porta da sua casa, do lado de fora. Ele não sai, porque ele não tem como, ele não tem acesso, seus familiares também não. Mães que parou a sua vida, novas ainda, para cuidar dos seus filhos, pais que deixaram essa mãe com esse filho porque, por qualquer motivo, falta de instrução, de conhecimento, e não aceitava, foi embora viver em outra família. Outros viram alcoólatras, outros foram roubar, se der mal, outros estão morando na rua, viraram pessoas em situações de rua. Então, assim, é muito complexa essa situação. Então, não é tão fácil assim como diz por aí, Borja. A situação ela é muito complexa e precisamos muito entender essas questões, analisar, trazer questões voltadas para estudos históricos na realidade dessas pessoas. Só assim nós vamos conseguir desenvolver alguma política e parar com essa mania. Por que essa mãe recebe um benefício? Ela tem que ser penalizada, ela tem que ser investigada, ela tem que estar 24 horas, os fiscais do Estado, que seja no município ou do Estado, em cima dessa mãe para saber o que ela está fazendo. Deixa a mãe e vamos dar mais oportunidade. É isso que nós temos que fazer. Mudar a rota da fiscalização, né? Mudar a rota da fiscalização. Sim, Eu acho que esse é o... Porque aí, você sendo um cara do direito, aí realmente a gente vai estar tendo o Estado democrático de direito, e não o Estado democrático de direito burguês, né? Porque muda a rota do que se refere à fiscalização, né? Porque tudo isso que você nos traz é para justamente a gente perder o sono mesmo. O objetivo é esse, não é outro. É a gente perder o sono e partir para a reflexão, o aprofundamento da reflexão, né? E assim, e é incrível, porque tantos elementos que poderiam ser resolvidos muito fácil, né? Os elementos que você traz, e ao mesmo tempo a gente não saiu ainda da era colonial, se a gente observar bem. Não é verdade, Oliveira? A gente ainda vive a colônia, a cultura colonial, a cultura de observar as pessoas com deficiência, seja lá qual for a deficiência. Assim, isso que você acabou de dizer, com olhares de franzir a testa, de negar, quer dizer, a gente, tudo isso que você nos traz, a gente remete a uma única reflexão. Não saímos ainda do passado colonial. A gente ainda vive numa colônia, culturalmente colônia, né? Retrógrada. Muita coisa foi feita, igual você acabou de nos dizer, mas ainda precisa fazer muito. E uma das coisas é a gente mudar, né? A gente também tem que mudar. A gente também tem que mudar a forma de ver, entender o que é acessibilidade, direitos humanos, não é isso? Só estou dizendo essas coisas para justamente contribuir com a sua reflexão. Brilhante, incrivelmente brilhante, por sinal. Mas a gente tem que entender o que é acessibilidade, o que é direitos humanos, né? Sai um pouco desses telejornais baratos que denigre não, que coloca, rebaixa o sentido do direito humano, dos direitos humanos. E a gente precisa entender o que é o verdadeiro direito humano, não é isso? Sim, claro, você trouxe uma fala muito boa. Essa colônia, nós começamos, o Brasil, a gente não sabe em que ou qual colônia a gente está, né? Que primeiro começou com o reinado, né? Depois foi para o parlamentarismo, agora está no presidencialismo. E essa colônia, ela é tão severa que desde lá de 1500, e todo mundo sabe que antes disso já existia pessoas com necessidades especiais. Desde da igreja, desde lá do Lutero, que já até citei que o Lutero ele era contra. Ele dizia que essas pessoas com necessidades especiais nas famílias seria maldição. Então ele mandava executar, porque era uma maldição. Então nós vemos trazendo lá para cá, trazendo para a questão forte da religião, que cai em questão porque o Estado nasce de dentro da igreja, nasce dentro da religião, então não tem como o Estado não ser filho da religião de uma forma cruel. E isso ele vem andando lá para cá e a gente vem a escravidão, 1500 vem a escravidão, quantos filhos de escravo
tinha necessidades especiais. E até os filhos dos burgueses. Só que os filhos dos burgueses não apareciam porque eles tinham como contratar seus profissionais, especialistas, médicos, psicólogos, e tratava dentro de casa. Eles ficavam presos num quarto lá para não envergonhar a família, e era tratado dentro de casa. Já na questão dos escravos não tinha. E aí, quando resgata lá os escravos, que dá sua carta lá, de aforia que dá libertação para os escravos, vem toda essa bagagem dos escravos com seus filhos com necessidades especiais, pelos quais eles são expulsos das fazendas, já todos lesionados, e aqueles que estão ainda em busca de crescimento, eles passam a morar na rua. E aí, para onde que eles vão? Aonde que vem a situação de rua? É muito fácil hoje olhar para uma pessoa em situação de rua, pelo qual nós temos o nosso amigo Cisco, que defende essa questão da situação de rua, as pessoas em situações de rua, e dizer que ele é um vagabundo, que ele está ali porque ele quer. Mas vamos olhar lá atrás, que começa lá atrás. Por que que hoje, por exemplo, Rio de Janeiro, que começa as primeiras construções nas ribanceiras, que hoje são chamadas de favela se dá o nome a uma rama, né? Uma rama do Nordeste que ela se espalha, né? Pelas árvores, ela vai se subindo, e assim o ser humano foi se construindo nas suas ribanceiras. E eles não tinham para onde morar, então eles tinham que ficar ali. E com isso tinha as pessoas com necessidades especiais ali, ao meio. Só que em certas doutrinas são citadas, e as doutrinas que são citadas, elas não são prevalecidas, porque o que prevalece é a lei, é a forma dita da lei. Então, se eu citar alguns doutrinadores aqui que falam dessas questões, isso não vai ser válido. Falar assim, alguém falou porque pelo um capricho, o Oliveira está falando porque ele tem uma filha com síndrome de Down, então o que ele escreveu não se prevalece, vai se prevalecer a lei. Só que eu pergunto, a lei foi feita por quem? Pelos deputados. Alguém tinha filho? Alguém perguntou para essas mães? Alguém foi lá estudar essas questões dessas pessoas com necessidades especiais? Não, eles implantaram a lei. E a lei, ela se rompe aonde? A lei, ela vai até aonde? Ela dá o início e vai até o meio. Até o final, ela não chega. Porque é muito fácil um político chegar e dizer, nós alcançamos aqui as questões, nós conseguimos executar esse trabalho e conseguimos aqui fechar com chave de ouro esse trabalho para essas pessoas. Para ele foi fechado, mas para aquelas pessoas que estavam esperando, estavam em busca desses benefícios, não conseguiu atingir nem o primeiro estágio. Então é muito fácil eu dizer que eu fechei um bom trabalho no município como político ou como um gestor, sabendo que não alcançou nem o primeiro estágio daquelas pessoas que necessitam. Então, Brasil já vem desde lá, que a gente fez aqui um breve aqui, então já vem de lá trazendo todas essas questões e chego aqui. Agora, nós não vivemos colônias da ditadura do chicote, nós vivemos agora a ditadura da tecnologia. De uma certa forma, estão apanhando a mesma coisa. Só que agora é mais moderno, é mais, mais sofisticado. Bonito. Isso, é bonito. Então, assim, a gente está apanhando como lá, só que lá ficava sinais externos, hoje fica sinais internos, que justamente nem consegue ver. E nem maravilha. Maravilhoso. A gente se despediu, era 10 para completar 1 hora, já é 1h03 de programa. Eu sempre. Maravilha. Ótimo ter você aqui. Você é um grande amigo meu, tenho muito carinho por você, muita consideração por você. E eu quero muito agradecer você, tá bom? Pela participação brilhante, por tudo que você traz de importante. Tenho certeza que depois as visualizações vão beirar 1000, porque as pessoas, tem muita gente que está trabalhando agora, tem muita gente que está estudando, EAD, tem muita gente que, inclusive, está indo para balada, né? Que agora parece que o coronavírus já era invisível, ficou mais invisível ainda, né? Não, sim, aí o que acontece? Eu quero agradecer imensamente o seu carinho por ter aceitado o nosso convite para fazer o programa. Você dá para abordar vários elementos. Dá para fazer várias lives com você. E logo, logo a gente vai convidar você, a gente vai ficar te enchendo o saco sempre. Queria agradecer do fundo do meu coração, viu? Eu te adoro. Você sabe, né, mozão? Eu te adoro, né? Então, eu tenho a dizer o mesmo para você, fico muito agradecido. Você é um grande amigo aí, que a gente está aí na luta, a gente conversa sempre
em questões aí voltadas para as questões científicas. Aí a gente sempre está buscando, está discutindo esses assuntos aí, muito bom. Fico agradecido por você ter me convidado aí. E pode convidar quantas vezes você precisar, se tiver o meu alcance, se não tiver, a gente arruma um jeitinho, como a gente arrumou agora, e a gente vai estar fazendo sim. Eu quero agradecer a todos aí, todos os meus colegas, amigos e amigas do Face em si, amigos próximos, particulares também, por estar nos assistindo agora. Também mandar um beijo para a minha filha a Vitória, mas gosta de ser chamada de Maria A. Ela está assistindo, me cobrou já a tarde inteira, porque quando fala de live, ela quer que eu tenha que fazer logo. Eu falo, não, mas tem que ser tal horário, mas ela quer naquele horário, né? Diz ela que na próxima quer aparecer do meu lado. Falei, tudo bem, então você vai aparecer. Com certeza, assim, com certeza. Então, assim, eu só tenho a agradecer e assim, um abração mesmo. E como pegou essa história, mozão, então um abração, mozão. Eu queria desejar um forte abraço para todo mundo que participou aqui. A internet, ela está oscilando, né? A internet oscila, mas aí depois, lá no Facebook e no YouTube, vai estar o programa completinho, da hora, lá. Porque a internet, infelizmente, ela oscila. Ela está oscilando, né? Apesar da gente ter feito aqui 100%, mas teve algumas pessoas que falaram que deu uma oscilada. Então, e é natural também, porque o programa é ao vivo. Mas eu gostaria de desejar um forte abraço para todo mundo, bom final de semana para todos, e na segunda-feira a gente vai ter aqui o Marcelo Buzetto, ele é diretor do MST e vai falar um pouco para a gente sobre estratégias dos Estados Unidos e América Latina. Vale a pena conferir. Mozão, forte abraço, um forte beijo para você e até a próxima. Até a Vitória sempre. Ó, beijão para a Vitória, fala para ela que na próxima, Vitória, você aqui com a gente, junto com o paizão aí, fazendo uma live juntos. Tá bom? Com certeza. Forte abraço para todos. Até mais, hein? Até mais.